Olá pessoal, eu sou o Fabiano Narim, aqui está o meu contato e hoje eu vou falar sobre a sintaxe do C Sharp. Bom, para falar desse assunto, dividi em três tópicos. Vou fazer uma pequena introdução, uma pequena revisão do C Sharp, falar sobre tipos, operadores e expressões e um pouco aí de fluxo, loops e arrays, né? Vamos lá. Bom, a gente não pode deixar de falar do .NET Framework nessa parte de introdução do C Sharp, tá? Então, o .NET Framework, na verdade, ele é composto por essas três partes aqui, tá? Uma é a CLR, que é a nossa Common Language Runtime, que é o ambiente de execução do próprio .NET, tá? Ali esse cara fica gerenciando itens como memória, transações e multithreading, tá? Temos também a FCL, que é o acrônimo de Framework Class Library, tá? Nada mais é do que libs do .NET, né? Que são utilizadas aí para a criação das nossas aplicações, né? Libs é essa do como para a gente estar manipulando arquivos, a gente vai ter que usar a lib de file que está dentro do namespace system.io, tá? A gente quer manipular dados, nós temos aí várias APIs aí disponíveis no .NET dentro do system.data. Enfim, e temos também os frameworks, tá? Que são as libs organizadas aí específicos para o tipo do desenvolvimento que a gente vai estar seguindo, tá? Seja ela o ASP.NET, seja WCF, dentro do ASP.NET nós vamos ter o MVC, o Web API, tá? Assim como a gente tem o WPF. Enfim, temos outros frameworks dentro do .NET. Aqui a gente tem um exemplo da demo que a gente vai estar fazendo, tá? Bom, continuando, vamos lá, vamos para a demo. Eu vou estar demonstrando a sintaxe básica do C Sharp, assim como também o seu compilador. Vamos lá então? Bom, vamos lá. Ah, Vamos demonstrar então a criação de uma aplicação bem simples mesmo para avaliar o Hello World, tá? Só que a gente não vai estar utilizando a IDE, a principal IDE que a gente utiliza aí para a criação das nossas aplicações de C Sharp, tá? Que é o Visual Studio. Vamos se atentar só à linguagem mesmo e um pouco do CLR, tá? Vamos lá. Então, para isso, eu vou acessar a ferramenta, o prompt do desenvolvedor aqui, tá? Se eu apertar a tecla Windows digitar prompt aqui no meu Windows 10, eu vou ter esse prompt de comando aqui, ó, do desenvolvedor para o Visual Studio 2015, tá? Vou acessar ele, mas pode ser 2013, pode ser 2017, não tem diferença. A diferença desse para o prompt comando é o ambiente, tá? A gente vai ter acesso às variáveis de ambiente do .NET aqui no nosso prompt. Bom, vamos lá. A gente já acessa a própria pasta do .NET. Vou para a raiz, ó. Vou criar aqui uma pastinha chamada curso C Sharp, tá? Vamos lá. Entrar nesse curso C Sharp. Vou criar uma outra pasta aqui, ó. Módulo 1, tá? Vamos lá, dentro do módulo 1, vou criar uma outra pasta é, chamada. Vou colocar aqui, ó, 00 tracinho Hello World. E acessar essa pasta, né? Hello World. Que preciso, cabeçudo aqui colocou com aspas. Preciso agora, mais fácil dar um dir aqui. Vamos lá, ele criou aí como Hello World, né? Como 00. Na verdade ele criou duas, né? Enfim, deixa eu acessar esse 00, depois a gente renomeia, tá? Bom, tem nada aqui, né?
Vou criar aqui o arquivo do C Sharp que vai armazenar os nossos códigos, tá? Os arquivos do C Sharp têm a extensão CS, tá? Como eu não estou utilizando o Visual Studio, eu vou usar aqui o bloco de notas mesmo, Notepad, e vou colocar o nome do arquivo. Vou chamar de Hello World. Hello World. Ponto a extensão do arquivo, que é CS, tá? Então, ó, Notepad, entrei nessa pasta, que depois eu vou renomear aqui, helloworld.cs. Bom, quando eu bato no Enter, ele avisa que esse arquivo não existe. Se quer criar, vou dar um sim, tá? Bom, para criar esse arquivo, eu vou começar digitando um tal de class program, tá? Em outras oportunidades, a gente vai conferir um pouquinho sobre orientação ao objeto, tá? Mas só para contextualizar aqui, a classe seria o nosso container, o principal container do nosso código, tá? Toda execução de códigos tem que estar dentro de uma classe. Com essa classe a gente pode ter uma execução simples mesmo ou objetos mesmo, tá? Como a gente vai utilizar uma aplicação que não vai ter uma interação com a tela, ou seja, a gente só vai estar exibindo os dados, a gente vai estar criando uma aplicação do tipo console, que é para o DOS mesmo, tá? Então, por conta disso, para a gente conseguir executar esse cara, o default dele é ele procurar essa classe chamada program e um método dentro dele chamado main, tá? Bom, só para contextualizar aqui, a classe, assim como todo bloco em C Sharp, a gente tem a abertura dessa chave, o fechamento de chaves, tá? Isso quer dizer, o conteúdo dessa classe vai ser aqui, tá? Enfim, é obrigatório a gente ter nesse tipo de aplicação um cara do tipo static que não deixa de conferir sobre modificadores, tá? Um assunto um pouco mais avançado que a gente vê em outra parte. Um método chamado main, tá? Ele não vai retornar nada, por isso que é um tipo void, ele só vai executar. Bom, o que são métodos? Os métodos são os containers dos nossos códigos, tá? É eles que vão estar executando dentro da classe os códigos. O que a gente coloca ali dentro? A gente encapsula ali, por exemplo, métodos, comandos de uma determinada ação. Quero abrir um arquivo, tem lá o método abrir arquivo. Quero obter os clientes de um web service, a gente cria um método chamado getClientes, algo desse tipo. Depois a gente pode chamar desde que a gente tenha acesso a esse bloco, a gente pode chamar de outra parte do programa, tá? Enfim, então a assinatura desse método estático é o modificador dele, que a gente vai ver mais para frente. Void quer dizer que ele só vai executar, não vai estar retornando nada. Em main nós somos obrigados a ter esse método para que o próprio DOS execute para nós, tá? E aqui, se ele tivesse algum parâmetro, como a gente vai estar startando do DOS, a gente não vai colocar parâmetro nenhum, a gente vai pedir para executar a aplicação, ele vai executar o que tiver dentro da abertura e do fechamento dessas chaves aqui, ó. Então eu vou só identar para ficar mais organizado. Enfim, bom, comando que a gente vai ver, a gente vai ver um pouquinho do FCL, né, o Framework Class Library. A gente tem um namespace chamado System. Dentro de System, nós temos um tal de console, que são coisas referentes à nossa aplicação console, tá? Porque, Fabiano, tem que colocar maiúsculo? Tem, o C Sharp é case sensitive, tá? Exatamente assim. É claro que a gente não está usando uma IDE, mas com a IDE a gente vai ter o IntelliSense para nos ajudar. Bom, dentro de console nós temos o método write, que é para escrever na tela, tá? Só que nós também temos um outro que é um writeLine, vou utilizar ele, que ele escreve na tela e já dá uma linha, tá? Bom, a execução do método, abri e fechei parênteses, tá? É como se eu estivesse digitando a assinatura sem o modificador. Ou seja, em algum momento o próprio C Sharp vai executar esse cara para nós, ó. O main abre e fecha parênteses. Estou executando esse cara e preciso dizer para o C Sharp que acaba aqui essa minha linha, tá, de comando. Então, o ponto e vírgula, eu não posso esquecer. Bom, o que eu vou usar, para que eu vou usar esse writeLine? Para escrever na tela. Se eu quero escrever, eu vou escrever algum tipo de informação. Eu vou colocar um texto aqui, tá? Em C Sharp, para a gente manipular um texto, a gente tem que colocar
entre aspas, tá? Abri e fechei aspas e vou colocar aqui dentro uma mensagem qualquer, ó, teste sem Visual Studio, tá? Ah, posso ter mais de uma linha? Posso, ó. Para não ter que digitar tudo de novo, selecionar, Ctrl C e Ctrl V. Vou colocar aqui uma outra mensagem, um outro texto, vou colocar fim e finalizar aqui, ó. Bom, feito isso, ó, salvei, ó, arquivo, salvar. Se eu pedir, deixa eu limpar essa tela. Se eu pedir para listar os arquivos, eu vou ter aqui o nosso helloworld.cs. Bom, para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para ter a execução de um programa, tá? Que no nosso caso é uma saída para o prompt do DOS, escrito lá aquelas duas linhas. Enfim, mas o Windows não vai conseguir executar esse CS. Na verdade, se eu pedir para executar, ele vai abrir um programa capaz de ler esse cara aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar ele no arquivo executável. Então, para isso, o nosso CLR ele possui um compilador. O que é o compilador? Ele pega o seu código em C# e transforma para uma linguagem intermediária. Tá? Por que linguagem intermediária? Porque só assim, com essa linguagem intermediária, o .NET em cada máquina, independente da plataforma que eu estou, se é 486, se é x86, se é x64, se eu tô, hoje em dia a gente consegue executar em Linux, em iOS, independente da plataforma que eu estou, ele vai pegar esse código intermediário e ele vai estar executando ali, tá? Então vamos lá, para compilar esse cara, então eu vou usar o aplicativo CSC, de C# Compile, tá? Aí simplesmente eu coloco o nome da minha classe em C# que eu quero compilar. Vou colocar aqui o Hello World CS. Ele dá só o aviso aí dá detalhes desse compilador. Se eu listar os arquivos agora, eu tenho um tal de helloworld.exe. Para executar esse cara, ou vou pelo Windows Explorer ou simplesmente dou um helloworld.exe. Tá lá o nosso programinha executando, tá? Bom, esse é o básico então do C#. Vamos voltar aqui, vamos continuar então para o próximo tópico, né? Então a gente já viu aí, teve uma pequena revisão aí, ó, um pouquinho da sintaxe do C#, tá? Vamos lá, o próximo tópico então são tipos, operadores e expressões, tá? Bom, qualquer tipo de aplicação a gente utiliza dados, tá? Pode ser uma aplicação que tenha com origem base de dados, pode ser uma aplicação que consuma dados vindos da internet, um web service, pode ser através de um arquivo do HD, enfim. Nós sempre precisamos manipular dado de alguma forma, tá? Então, para a gente manusear esse tipo de informação, o que a gente precisa? A gente precisa de variáveis, tá? O que seriam variáveis? É onde a gente armazena. Muitas vezes nós temos que ir até a base de dados, pegar o nome desse cliente e mostrar para os nossos usuários. Esse usuário vai alterar ou não, ou só vai exibir, e se alterar vai nos devolver para a gente gravar na base de dados. Aonde a gente fica armazenando todas essas interações? Em variáveis. Variáveis nada mais é do que um endereço de memória onde aquela informação está sendo gravada, tá? Então, para a gente estar manipulando então variáveis, a gente precisa de desses três caras aí para a gente estar usando esse tipo de informação, tá? Então a gente precisa dominar os tipos, ou seja, a gente precisa dizer, ó, essa variável é um tipo inteiro, ou seja, são números, né? Então, se eu for usar um operador somando um número mais um número, tem que dar um número ali. E eu preciso informar se esse cara é uma variável do tipo string, que não está aqui, a gente já vai ver. Com isso, se eu for, por exemplo, operar algum tipo de fazer alguma operação com duas strings, ele vai ter um outro resultado que não seja somar, que não seja um resultado aritmético, tá?
Então, por isso que é importante eu informar o tipo. E o C Sharp trabalha com alguns tipos, tá? Como inteiro, long, decimal que a gente vai ver. Só que o .NET Framework tem os próprios tipos dele, que nada mais é do que para todas as linguagens, tá? Então, se eu tiver no VB, eu vou utilizar o int32, que é o int do C Sharp. No C Sharp eu também posso utilizar o int32, tá? Então, o long é um int 64, ele tem uma capacidade maior aí desses números inteiros, tá? Nós temos os decimais, que também é decimal no .NET Framework, a diferença é que no C Sharp é minúsculo, que está errado, tá? Enfim, quando a gente vai manusear esses caras, nós precisamos o que? De expressões, né? Então a gente vai estar acrescentando, transportando, verificando esses dados através dos operadores e das variáveis, tá? Então, o conjunto disso são essas expressões. Bom, vamos lá então para a parte prática. Bom, vamos lá. Abri o Visual Studio, estou utilizando o Visual Studio 2015, tá? Mas não tem diferença se você estiver usando uma outra versão acima do 2012, tá? Vamos lá, vamos no menu File, New Project. Vamos lá. O Visual Studio trabalha então com templates, tá? E o primeiro template que eu tenho que escolher é o tipo, se eu vou programar através, se eu vou desenvolver através de C Sharp, Visual Basic, F Sharp, enfim. O nosso escopo aqui, C Sharp. Eu posso já criar uma aplicação do tipo Windows, que é um Windows Forms Application, um WPF, que a gente vai ver mais pra frente, ou em outros vídeos, tá? Do tipo console, enfim. Posso criar o web aqui, um web application, posso criar um novo .NET, que é um .NET Core, enfim. Vamos criar aqui através do console application, tá? Vou utilizar aqui o framework 4.5, tá? Enfim, mas nada, a gente não vai ver nada de diferente em relação ao 4.6, tá? Enfim, vamos lá. Desculpa, vou colocar o 4.5.1, tá? Não deve ter diferença aí do que a gente vai ver. Tudo é comportado nos frameworks acima, tá? Vamos lá. Vou usar aquela pastinha, né, que eu criei nessa demo passada, que é curso C Sharp, se eu não me engano, né? Deixa eu vir aqui, ó. Coloquei módulo 1, já renomeei para esse cara aqui. Vou chamar esse cara de... vou chamar de demos C Sharp básico. Muito bem, console application, tá? Bom, para quem ainda não teve oportunidade de trabalhar com o Visual Studio, na verdade, quando a gente cria um projeto, esse projeto você cria uma solution. O que é uma solution? É uma forma de a gente ter N projetos agrupados ali, tá? Por que eu faço isso? Eu posso, digamos que eu vou criar um projeto que tem, muitas vezes eu saio, os dados saem através de uma API ou saem através do Windows Forms. Posso ter também mobile junto, enfim. Provavelmente eu vou ter acesso a dados nessas aplicações. Então eu posso compartilhar um projeto de acesso a dados para N aplicações, tá? Então o que a gente vai fazer agora é criar uma aplicação criar uma solução, e dentro dessa solução nós vamos criar aí as nossas aplicações, tá? Como que a gente vai criar uma solução? Então a gente vai entrar nesse Others Project Types em Visual Studio Solution, tá? Então, ó, aqui dentro de templates eu abri o Other Project Type, Visual Studio Solution e Blank Solution. O que esse cara vai fazer? Vai criar uma solução sem projeto. Aí eu vou adicionando, que a gente vai criar vários projetos para cada tópico lá dos slides, tá? Então, ó, selecionei o Blank Solution, que é sem projeto, e com o nome Demo C Sharp básico, tá? Dá um OK. Vai criar aqui só uma solução, tá? Eu preciso de um projeto aqui dentro. Para criar um projeto, botão direito nele, vou dar um Add e New Project, tá? Bom, vamos lá. Então eu vou criar aqui qual tipo? Sempre em C Sharp, tá?
Em Windows Console Application, vou voltar aqui para o 4.5.1. Vou escolher aqui, vou definir o nome desse projeto, tá? Vou colocar 01 espaço Hello World, desculpa, Hello World a gente já fez, né? Variáveis, né? Variáveis. Então vamos lá. Eu criei, colocar ele como 01 ponto variáveis, tá? Vou colocar só 01, vai. 01 variáveis. Eu vou fazer o seguinte, desculpe, tá? Fica mais fácil, eu vou criar pastas e dentro dele eu crio o projeto, tá? Vai ficar mais organizado aqui, ó, separar por tópico. Bom, eu vou criar, para criar pastas para ter o projeto aqui dentro, ó, botão direito na Solution, tá? Vai em Add e seleciona aqui, ó, New Solution Folder, tá? Vou colocar aqui como 01 ponto, espaço Hello World, tá? 01 não, a gente criou como 00 ali, né? Tá, eu já coloco, bom, já posso até colocar, se eu acessar via Windows Explorer, deixa eu acessar aqui o meu C, dois pontos, vamos lá, curso C Sharp, módulo 1, vou empurrar esse Hello World que a gente criou lá para dentro. Na verdade eu vou pegar só os arquivos, tá? Dar um Ctrl X aqui, ó. Vou jogar dentro de Visual Studio, eu vou jogar aqui dentro, ó. Vou até dar um botão direito, paste, tá? Uma pasta. Bom, tá lá. Depois eu excluo essa pasta. Bom, enfim. Então fizemos a nossa primeira demo aí. Vamos criar uma nova pasta aqui, ó, para um outro tópico, né? Eu vou chamar de 01 variáveis. Bom, vamos lá então. Para criar um projeto, então botão direito nessa pasta, tá? Vou dar um Add, New Project, volto lá em C Sharp, Windows. Agora sim, vamos voltar no 4.5.1. Vou chamar ele de variáveis. E só dar um OK, tá? Opa, não é o Windows Forms, né? Console Application. Bom, o que ele criou para mim aqui? Ó? Criou uma estrutura exatamente igual que a gente tinha feito através do bloco de notas, né? Então, só que ele separou ali num projeto com nome, algumas propriedades, referências que a gente vê numa outra oportunidade, um arquivo de configuração, mais um arquivo que ele chamou com o mesmo nome da classe, tá? Bom, o que seria esse namespace? Esse namespace é uma forma de a gente juntar as nossas classes de uma forma lógica, tá? Por exemplo, eu posso ter a minha aplicação, acesso a dados e várias classes de acesso a dados. Por exemplo, conexão, consultar os clientes. Eu posso deixar com o mesmo namespace, sei lá, minha app ponto acesso a dados ou minha app.dal, por exemplo, tá? Eu vou ter, por exemplo, um projeto, algumas classes de objetos de base de dados. O pessoal aí geralmente chama aí de domain, enfim, de domínio. Vou ter meu app.domain. Aqui funciona do mesmo jeito, só que o C Sharp já cria para nós aqui um namespace com o nome do projeto, tá? Vou permanecer. E do jeito que a gente criou no Notepad, ele já cria aqui um class program aqui para nós, tá? E para ser feito de forma, o acesso ser feito de forma automática nesse método aqui, que é um main, tá? Essa lista de argumentos, se eu quiser digitar lá no DOS chamar esse cara passando algum argumento, eu não preciso dele, tá? Mas também não preciso remover, pode ficar aí como opcional, tá? Vamos lá, vamos aqui dentro, vamos ver um pouco de variáveis então. Bom, primeiro vamos ver aí sobre como declarar as nossas variáveis, tá? Então aqui eu vou ter aqui como declarar variáveis. Fabiano, por que você colocou esse barra? Isso aqui é comentário em C Sharp, tá? Comentário em C Sharp, ou seja, o compilador não vai passar por aqui e executar, pode ser feito ou com barra ou com barra asterisco
para várias linhas, tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu botei linha 1, vou ter linha 2, só que uma hora eu preciso terminar esses comentários, eu termino com asterisco barra, tá? Enfim, um outro jeito que é o mais comum é a linha, comentar só a linha que é o barra barra. Então vamos lá. Como declarar variáveis então? Primeira coisa que eu vou fazer é o tipo dessa variável. Vamos começar com uma variável string, tá? Que a gente vai estar armazenando um texto qualquer. Vou colocar lá, eu declaro o tipo, aí eu chamo essa variável de como, geralmente a gente coloca um nome específico ali para daquele assunto que a gente está tratando, tá? Enfim, a gente vai ter muitas oportunidades ainda para trabalhar com variáveis, a gente já entra em mais detalhes. Enfim, vou criar um cara chamado minString, tudo bem? Só que eu vou manipular esse cara, tá? Bom, só declarei, ponto e vírgula, estou finalizando aqui o nosso código, né? Nossa linha. Bom, eu vou jogar algum valor dentro dele, tá? Então eu vou dizer o C Sharp, pega a minha variável e joga ali um valor dentro dela. É sempre o igual, tá? Isso aqui é um operador que a gente chama de atribuição. Como é uma string, abro aspas, coloco lá um conteúdo qualquer. Vou colocar a minha string, tá? Enfim, e termino com ponto e vírgula. Quero exibir o conteúdo dessa minha string, tá? Posso usar o nosso console writeline, lembra dele? Tá em system, ó, com IntelliSense fica muito mais fácil, né? Console. Opa, console.writeline, tá? Abro parênteses, ele já pede aqui uma string, né? Vou, em vez de digitar aqui, eu vou colocar a minha string, né? Tá? Ponto e vírgula. E o que eu preciso fazer? Eu preciso compilar esse cara e preciso executar esse cara. Ah, preciso sair daqui lá para o DOS? Não, não preciso. Aqui o Visual Studio ele já tem um ambiente de compilação e execução ao mesmo tempo, tá? Eu posso clicar direto nesse Start ou vir aqui em Debug, Start em Debugging, tá? Ou ainda apertar o F5. Bom, vamos lá. Executei esse cara. E simplesmente ele abriu e fechou, que foi tão rápido. Por quê, Fabiano? Ah, ele fez a execução dele, não tem mais nada para exibir, simplesmente ele fecha, tá? Por conta disso, ó, quando a gente está usando uma aplicação tipo console, a gente pode frear, ó, espera aí até eu dar um enter, por exemplo, tá? Eu venho aqui em System, ó, dentro de console, eu tenho aqui um read, que é para esperar qualquer inserção, tá? Aqui é para esperar qualquer tecla e aqui é para esperar uma linha. Como que eu dou uma linha no DOS? Através do Enter, tá? Então eu vou colocar no final dele, ó, vou colocar uma mensagem, ó, vou usar o system.console.writeline, writeline de fim da execução, tá? Fim da execução para a gente saber que acabou aqui, tá? Vamos lá, agora sim, vou dar um F5, que está saindo no meu outro monitor aqui, ó. Bom, agora sim, ó, executei, veio o valor aqui da minha string, ó, e depois veio aqui a mensagem de fim de execução e ele está esperando através do region line um enter para finalizar essa execução, tá? Dei agora, vamos lá, finalizou essa minha execução. Bom, então estou declarando variáveis aqui, ó. Tem várias formas de declarar essas variáveis, tá? Uma outra forma é declarar e já atribuir um valor, tá? Para isso, ó, vamos ver um outro tipo, que é, deixa eu só colocar aqui, ó. Esse cara então é uma string, tá? Vou colocar aqui o int, né? Que seria ó, os inteiros, né? Bom, como que eu declaro um inteiro? Int, tá? Coloco o nome desse valor, dessa variável, vou chamar de v1 e já posso, ou posso fazer igual eu fiz com a string, declaro aqui uso embaixo, ou já posso sair com esse cara com valor, tá? Eu vou sair, por exemplo, com 1, ponto e vírgula, é uma forma também já declarar e já utilizar. Uma outra forma é já de declarar várias e já atribuir valor para essas várias. Por exemplo, vou declarar um V2, só que esse V2 eu não vou jogar valores nele, tá? Vou declarar um V3, só que esse V3 vai ter um conteúdo, sei lá, 3. Vou declarar aqui um V4, também não vou atribuir valor para ele, tá?
Mas é uma forma. Ah, quero exibir o conteúdo da V3. Posso vir aqui em System, ou então o Visual Studio é tão inteligente que repara que fica diferente, né? Por algum motivo ele fica meio cinza, né? O System. O que acontece? Ele tá dizendo para você, ó, que você não precisa desse System, né? Ah, como assim, Fabiano? Eu não preciso digitar o nome do namespace, ponto, o comando precisa. Só que aqui em cima nós temos as declarações de using. Esse using nada mais é do que um atalho pro namespace. Ou seja, quando eu coloquei system, tudo que está dentro de system eu posso digitar direto aqui os comandos. É a mesma coisa dentro de system, collection, generic. Aqui é a parte para mexer com a parte genérica do C Sharp, link para fazer consultas, tá? Para mexer com textos, enfim. Por isso que a gente vê muito por aí sem estar utilizando o system.console, direto no console, tá? Então eu vou remover aqui embaixo, ó. Quero exibir o valor do V3, já vou jogar aqui, ó, console.writeLine, vou colocar lá, vou juntar aqui, ó, valor da V3, dois pontos, e como que eu exibo aqui o conteúdo da V3? Eu vou fazer isso, ó, mais V3. Como assim, Fabiana? Você está somando um inteiro com uma string? Pois é, o C Sharp ele é inteligente o suficiente para saber, opa, string com um valor inteiro, o que a gente tem que fazer é uma operação de concatenação, mais nada, tá? Enfim, fiz isso. Opa, tem um ponto a mais aqui embaixo. Vamos ver o valor do V3, se veio certo, ó. Oh, meu filho, nessa outra tela. Valor do V3, tá? Já vai mais pra frente a gente vai ver essa parte de casting. Bom, que mais que eu posso fazer? Repare que é um outro tipo de eu declarar variáveis usando o var, tá? Se não me engano, o var vem desde o C Sharp 3, tá? O var, ele simplesmente ele pega o conteúdo que você vai atribuir para aquela variável e já joga nele. Por exemplo, se eu chegar aqui e colocar ó, var num1 igual a 1, se eu posicionar o mouse em cima desse num1, ele me traz, opa, você tem aqui um inteiro. Então, hoje em dia é muito comum a gente não se preocupar, não estou declarando int, por quê? Porque eu vou atribuir um valor inteiro, se vira lá, tá? Bom, enfim, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui aos valores, aos tipos de variáveis, tá? Tranquilo a parte de declaração, né? Tá, então vamos ver primeiro, vamos entrar em mais detalhes dos inteiros aqui, tá? Bom, o que é esse tipo de inteiro, tá? Um tipo inteiro, ó, é um tipo que vai se eu não me engano, vai de 2 bilhões e alguma coisa negativos até 2 bilhões alguma coisa positivo. Então, para ter acesso a todas essas informações, é necessário a gente reservar um espaço em memória para pegar tanto o menor número quanto o maior número, tá? Então, se a gente for ver na documentação do C Sharp ou do próprio .NET, a gente vai verificar que esse tipo de informação ele ocupa 4 bytes na memória, tá? Se eu quero um número maior, não quero, sei lá, quero chegar a mais de 2 bilhões, aí eu sou obrigado a usar um número acima, que é o long, enfim, como eu tenho os números abaixo também, tá? Então vamos começar por o mais básico aí, antes de voltar nos números aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo mais básico, tá? Que é o booleano, tá? Que é conhecido como boolean, né? Vou colocar em português aqui, ó, booleano, tá? Booleano é aquele negócio utilizado mais para flag. Ele vai ser verdadeiro ou falso, tá? Então a gente está num código ali, se acontecer isso, então eu seto ali uma variável como falso e depois eu vou testar um fluxo, opa, aquilo é falso, não é? Então para isso que a gente usa booleano, tá? Então eu posso ou declarar aqui como bool, vou declarar como, vou criar um cara chamado verdadeiro igual a true,
Esse aqui é do tipo do C Sharp, tá? Se eu quiser utilizar o tipo do .NET, que na verdade é a mesma coisa, eu posso usar boolean entre maiúsculas, não tem diferença alguma, tá? Opa, vou colocar aqui, ó, false igual a false. Ou ainda posso utilizar direto o var, tá? Vou colocar o var aqui, vou chamar de flag, ó, é igual a false. Certo? Bom, vamos lá. O que mais? Voltando aos números, eu tenho aqui, antes do inteiro, eu tenho um tal de byte, tá? Fabiano, tenho dúvida qual que é o valor máximo, qual que é o valor mínimo. Vamos perguntar aí para o próprio .NET, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar o byte, mas posso estar usando o var do mesmo jeito, tá? Só para a gente fixar bem isso. Bom, o byte aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um cara chamado, bmin, que é byte mínimo. O próprio byte mesmo, pode ser o byte maiúsculo, que é o do .NET, tá? Ele tem alguns métodos, inclusive tem um min aqui, ó, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse cara, para duplicar, ó, só que esse cara é uma propriedade, não é um método, então não abre nem fecha parênteses. Vou ter aqui um outro byte, ó, vou chamar de bmax, tá? Vou pegar aqui o byte minúsculo, que é do C Sharp, e pegar o valor máximo, tá? O max value. E vou exibir esses caras aí. Vou fazer o seguinte, ó, vou dar um console.writeLine. Bom, deixa eu já aproveitar, ao invés de digitar console WriteLine, o C Sharp tem o Visual Studio tem uns caras que a gente chama de code snippet. São o que? São atalhos para alguns códigos, né? Muito comum a gente digitar console.writeLine. Se eu digitar CW e der um tab, ele já sabe que é aquele console.writeLine. Então, ou você digita, você pode fazer como eu, dar um CW tab. À medida que a gente for avançando aí, eu vou explicando alguns outros code snippets, tá? Enfim, vamos lá. Vou exibir aqui, ó, o conteúdo, ó, vou colocar valor do bmin. Vou colocar aqui, ó, 2 pontos, tá? E vou concatenar aqui com o bmin. Bom, em vez de eu digitar de novo, é muito comum eu duplicar essa linha. Só tudo bem, todo mundo usa o Ctrl C. Geralmente seleciona aqui, dá um Ctrl C, Ctrl V. Só que quando eu quero duplicar a linha, eu não seleciono nada, deixo meu cursor em qualquer lugar, tá? Dou um Ctrl C, Ctrl V e duplica, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o valor do bmax e da variável bmax aqui, ó. Muito bem, vamos lá. Deixa eu executar esse cara aqui, ó. Então vamos lá. Então o valor mínimo é 0 e o valor do máximo do byte é 255. É um byte mesmo, né? Bom, vamos lá. Fabiano, você não tinha mostrado ali você não tinha explicado que o inteiro tem o negativo? Bom, a princípio o default não é, tá? Mas você pode usar um outro tipo também que a gente chama de sbyte, tá? O sbyte, então, ele pega os 256, que é o de 0 a 255, e faz tanto para frente quanto para trás, tá? Vamos pegar aqui um byte qualquer, vamos digitar byte qualquer. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar 1 é igual a sbyte.min, né? Min value, vou duplicar esse cara, sbyte qualquer 2 é igual a max value, tá? Então, deixa eu duplicar esse cara de cima aqui, ó. Então, vamos lá. Isso aqui não é o B, aqui vou usar o Ctrl C, Ctrl V mesmo. Certo? Vamos executar. A gente vê na prática aqui, ó. Então, para ter esses valores negativos, a gente usa, no caso do byte, o sbyte, tá? Então, aqui ele ficou, ó, de menos 128 até 127, para dar os 255, tá? Então, só que aqui, ó, eu preciso alterar aqui, ó, para byte qualquer um
byte qualquer dois. Bom, todos os valores que a gente chama de primitivo, que são os tipos que já vem junto com o C Sharp, eles têm esse S na frente aí, tá? Então vamos lá, vou tratar direto pelo valor, mas você pode fazer um teste aí colocando o S na frente, tá? Bom, depois do byte então, a gente já viu lá, e eu tenho um inteiro, né? Então vamos fazer o mesmo teste que a gente fez com byte lá. Então eu vou ter aqui uma variável, sei lá, min, vou usar o var mesmo, tá? Que é igual a int.minValue, tá? Vou fazer a mesma coisa com uma variável imax. Vou colocar aqui, só que agora é um max value. Muito bem, vou dar um cw, valor do min e vou concatenar com um imin. E fazer a mesma coisa aqui com o imax, tá? Aqui, ó, o imax. Muito bem. Executando esse cara, então, tenho aqui o de menos 2 bilhões alguma coisa até 2 bilhões, tá? Que mais? Tem um valor acima aí que tá, se isso não for suficiente para você, se isso for o suficiente, muito bem, ou então se for até menor, se o byte é suficiente, bom que você ocupa menos bytes assim em memória, tá? Enfim, mas você pode, se eu quero um inteiro maior do que esse, eu tenho aqui um tal de long, tá? Faltou só falar aqui, ó, o int ele pode, ele é conhecido como int32 no .NET Framework, tá? O byte eu posso usar o, o byte ali e, enfim, a gente já vê um intermediário entre o byte, faltou até isso, tá? Bom, enfim, a gente já coloca, existe um intermediário que é o short aqui, tá? Enfim, mas a gente pode, fazendo uma pesquisa na documentação do próprio .NET, a gente vê isso aí. Existem vários tipos de dados aqui, a gente está sem tempo aqui para colocar todos esses aqui. Mas além do int, então eu tenho um anterior, esse cara, que é o short, que pode ser o int 16, tá? Enfim, vamos lá. Então, acima do int, que a gente utiliza bastante, é o long, tá? Vou usar o var aqui também. Vou colocar min, vou usar aqui o long, tá? O min value. Vou duplicar esse cara para lmax, né? Em vez de ser um long, vou usar o int 64, tá? Opa. E vou usar o writeLine também para exibir o valor do lmin. Vou colocar igual ao lmin. Duplicar esse cara, colocar o max, valor do lmax aqui, ó. Tá aqui, ó, de 2 bilhões passa para 9 bilhões, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá. Deixa eu finalizar aqui. Voltando, então, a gente viu o long, né? Tá, eu não ia passar, bom, só falando rapidinho, eu posso ter então o short, né, que é um pouquinho menor, né? Então eu vou criar aqui um smin que é igual a short.minValue e tenho aqui o smax, tá? Que eu vou usar aí já o int 16.maxValue. Fazer o mesmo esquema aqui, ó. Só o writeLine, valor esse aqui é não, o S já tem, né? Eu vou chamar esse cara de int 16. Int 16. Então eu vou colocar aqui ó, o valor do int 16 min mais int 16 min. Deixa
Deixa eu duplicar aqui e colocar o max. Vamos lá. Deixa eu executar. Eu diminui bastante, né? Vai até 32 mil e alguma coisa. Que mais? Temos os decimais, né? Vou colocar aqui os decimais com ponto flutuante, né? Vou fazer o seguinte, vou colocar um console write line, colocar alguns tracinhos assim, colocar lá só para separar uma parte da outra, tá? Números decimais. Bom, como qualquer linguagem de programação, nós temos os escapes, né? Dentro da string eu posso colocar um barra, que é o barra invertida, e o comando N, tá? Isso quer dizer que ó, o próximo caractere você ignora que não tem, na verdade não tem que ser renderizado, é um comando, né? Então se eu dou um barra N, ele equivale a uma nova linha, tá? Então só para não ficar grudado, ó, eu vou colocar até 2 aqui para ter duas linhas de diferença aqui, tá? E aqui eu vou colocar mais uma para não ficar colado. Bom, vamos lá. Então, fim da execução, eu também vou colocar aqui uns 2 barra N. Tá? Então, aqui, ó, ficou assim, ó. Uma linha mais duas linhas, né? E aqui dei aqui as duas linhas no fim da execução. Nos decimais, o menor ponto flutuante que a gente tem é o float, tá? Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui um fmin é igual a float ponto min value, tá? Vou colocar aqui um fmax. Bom, esse cara aqui no .NET é conhecido como single, tá? Usar o single.maxValue. Vamos lá, e vamos exibir esses caras, né? O valor do fmin, que é o fmin, e Ctrl+C, Ctrl+V, fmax. Fmax. Muito bem, então nós temos esse número aqui, ó. Tá? Já é um número bem grande, enfim, mas dos com ponto flutuante é o menor, tá? Dos menores aí. Que mais? Eu vou ter outros também, ó. Eu vou ter, geralmente a gente utiliza acima dele, a gente vai ter os decimais mesmo, tá? Vou chamar ele de dmin, que é igual a decimal.min, e o var dmax, que é igual a decimal.maxValue. Vamos exibir aqui, ó, o valor do dmin mais dmin e o valor do dmax, tá? Então, só para a gente comparar, um número bem maior, tá? Um outro, bom, enfim, temos outros como o double. Double a gente vai estar utilizando. Vamos terminar com o double então, né? Já usei o d qualquer em mim lá. Vou usar então lá double min é igual a double ponto min value. Aqui ó, no decimal, falta a gente ver maior. A diferença do C# pro .NET é esse, tá? Vamos lá, e o var double max é igual a double ponto max. O double do .NET é o D maiúsculo, tá? Vamos lá, dá um console write line. Console write line, passando aqui aqui as mesmas informações, né? Valor do double min
double min e double max. Certo? Bom, esses são os principais, né? Voltando à parte de string, a gente tem um outro, ó. Deixa eu copiar e colar aqui, ó, o de cima, ó, em vez de ser números decimais, vou colocar aqui, ó, strings. Então a gente já viu que uma string comum, né, através de aspas, né, minha string, aqui, ó, minha string. Para exibir esse cara, então vou colocar valor da minha string 2, concatenar com minha string 2. Muito bem. Bom, a gente tem outro tipo de caractere que é o char, tá? Vou colocar aqui, vou separar esses caras com aqui, ó, vou colocar char. Bom, o char nada mais é do que um caractere. Então através da tabela ASCII a gente chega àquele caractere, tá? A gente tem que passar um inteiro ou a representação dele numérica ou a representação dele do caractere mesmo, tá? Só para mostrar, por exemplo, vou ter aqui um cmin é igual a char.min em value, né? Aí um cmax é igual a char no .NET, posso usar um maiúsculo, tá? Max value. Vamos lá, vamos exibir o conteúdo, né? Então vamos lá, valor do cmin, opa, minúsculo, né? Então concatenando com cmin e do cmax, vamos ver. Bom, esse cara aqui, ó, se a gente for ver, é o primeiro caractere, que é o espaço, né? E o último aqui é o ponto de interrogação. Fabiano, quero ver a representação numérica dele, tá? Simples, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou... deixa eu duplicar esse cara aqui, ó. Valor do... Opa, aqui é cmax, né? Valor do cmin numérico, né? Como que a gente faz? A gente vai ver daqui a pouco o que a gente chama de casting, tá? Eu vou transformar esse cara, em vez de ser char, num valor do tipo inteiro, tá? Então simplesmente eu dou esse cast aqui, ó. Tá? Então vamos lá, deixa eu executar. Então é o valor dele na tabela ASCII lá, né? 65.000 ou alguma coisa, tá? Enfim, muito usado, às vezes a gente quer ter certeza, ó, foi esse caractere que você digitou, não foi, né? Enfim, né? Tá faltando aqui, vamos ver. Bom, vamos lá. Tá faltando de data, claro, né? Não posso esquecer disso. Vamos lá, deixa eu copiar esse separador aí, separador bem mequetrefe, né? Vamos lá, vou colocar aqui data. Jogar aqui um dt. O tipo data, ele usa, ele tem as suas diferenças, tá? Quando a gente estiver lidando com structure, com class, a gente vai ver, tá? Daqui a pouco ele necessita ser instanciado. O que é isso? É diferente, por exemplo, de um char, enfim, que é um dado imutável, ou seja, aquele dado
quando foi criado, nasceu daquele jeito e não tem jeito de alterar. O que eu posso fazer é jogar um outro valor na variável, mas é diferente com o datetime, tá? Ele é um cara que a gente chama de tipo referência. Na verdade, o que a gente faz não é jogar uma referência a um determinado espaço de memória, não jogar naquela espaço de memória. Procura, a gente vai ter aí, a gente tem um módulo que fala especificamente disso, tá? De tipo valor, tipo referência, enfim, trate ele como um tipo não primitivo, né? Um tipo, um objeto mesmo do C Sharp aqui, tá? Então eu tenho que dar um new datetime e esse cara aqui, na verdade, ele me pede algumas informações, né? Dentre elas, eu tenho um método que me pede o ano, o mês e o dia. Vou jogar aqui, ó, é, 1979, mês 9 e o dia 12, tá? Enfim, quero imprimir, então vamos lá, né? Vamos imprimir para ver como fica, né? Vou colocar agora o valor do, 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 do DT, né? DT. Vamos lá, DT. Repare que também a gente pode colocar horas, minutos e segundos, tá? Enfim, esses são os principais dados, tá? Ah, vamos lá, dando sequência aqui, ó. Vou fechar aqui essa classe program para não me confundir, ó. Eu vou criar uma outra pasta aqui, tá? Botão direito, add new solution folder, criar aqui como 02 conversões, tá? Vamos lá, dentro dele aqui, ó, vou pedir um new project, né? Windows, tá? Console Application, tá no mesmo framework 4.51. Vou chamar esse cara de casting, né? Que seria a conversão aí em inglês, né? Bom, existem praticamente dois tipos de conversões, né? A que a gente chama de conversão implícita e a conversão explícita, tá? Bom, o que é essa conversão implícita? Por exemplo, eu vou declarar aqui uma variável chamada A. Eu vou dizer que essa variável é igual a 1. Vou declarar uma outra variável chamada, só que do tipo long, tá? Chamada B. E vou dizer simplesmente que esse B que eu acabei de declarar em cima é igual a A. Aí você fala, opa, Fabiano, eu estou jogando um valor uma variável inteira ao long. Uma variável inteira cabe dentro do long? Se a gente retornar, a gente vai ver que sim, o long é maior. Então eu consigo fazer isso de forma explícita. Se eu inverter, ó, aqui embaixo, colocar que o A é igual ao B, eu vou ter um erro de compilação, né? Se eu tentar executar, em vez de eu executar, eu quero só fazer o build, tá? Ou seja, compilar. Eu posso vir aqui, ó, em build, ó, build solution. E vai explodir um erro dizendo que não consegue converter de forma implícita de long para o int. É claro, ele não cabe aqui dentro, né? Então, vou comentar aqui dizendo erro de compilação, tá? Então, o implícita é quando o .NET vê, opa, um cabe dentro do outro. Então, posso converter. Isso acontece também com string. Então, quando eu tenho uma string somando, por exemplo, com outros... eu estou somando essa string com outros tipos, ele transforma tudo para string de forma implícita, tá? Mas, às vezes, há necessidade de eu fazer de uma forma explícita, tá? Por exemplo, digamos aqui que eu tenha um int 16, ó,
chamar de C. Esse cara vai ser o igual a A lá em cima. Ele dá erro porque o int 16 é menor do que o int, que é o int 32. Então, mas eu sei que dá. Então eu sei que eu tenho uma regra na minha base de dados que não deixa. Então o que eu posso fazer? Eu posso converter. Existem algumas formas para isso, tá? Uma forma é eu abrir e fechar parênteses antes, tá? É claro que em vez de int 16 eu posso chamar esse cara de short, né? Tá? Certo? Então, se eu tenho certeza que não vai dar erro, ou seja, eu sei do valor ali, mas eu posso ter um erro em tempo de execução. Se não couber, ele vai dar o que a gente chama de exception, tá? Por conta disso, a gente tem Tá, existe uma outra forma. Antes de a gente entrar num outro cara aqui, ó, em vez de a gente fazer dessa forma através do próprio tipo, existe um objeto chamado convert, tá? Que nada mais é do que uma classe com opções a mais, tá? Por exemplo, ó, vou declarar aqui uma string, ó, chamada possível int, chamar de 1, 2, 3, ó. Vou pegar uma variável chamada count, eu sei que aquele cara é inteiro. Em vez de usar um int, eu posso usar um tal de convert aqui, tá? E esse convert, como é um inteiro que ele está esperando, eu tenho to int 32. Quem que eu vou fazer? Esse possível int. Muito bem. Tá? Tranquilo aqui, né? Mas às vezes eu quero testar antes de converter. Se eu conseguir, se for possível, converte. Se não, para não dar esse tipo de erro em tempos de execução. Quer ver? Ó? Vamos fazer um teste aqui. Ó. Vamos exibir aqui, ó, conteúdo da A. O conteúdo fica estranho, né? Valor. Vou jogar aqui o A. Bom, se eu executar, ele, como eu estou na mesma solution, ele vai continuar executando aquele outro projeto que a gente estava testando, tá? Isso porque eu posso definir qual que vai ser meu projeto inicial. Se eu abrir, ó, eu vejo que ele está até em negrito, né? Fabiano, eu quero que seja, quando eu executar a minha aplicação, já faz o build, que é fazer a compilação, e já executa, tá? Eu quero que seja esse, o casting, ó. Eu posso vir aqui com o botão direito em cima do projeto que eu quero que seja o principal, ó, que vai ser executado, e tenho essa opção aqui, ó, set as startup project, tá? Vamos lá. Certo, agora eu vou colocar aqui no fim, ó, só para ele não correr e sumir aqui o read line, tá? Bom, ele deve exibir o valor do A aqui e sem problemas, né? E consegue fazer esse cast porque o 1 cabe tanto no inteiro quanto no long também. Mas vamos forçar um erro aqui, ó. Então, exibiu lá, valor da A. E aqui digamos que esse cara aqui seja o valor máximo, ó. Se eu der um int.maxValue, tudo bem, ele vai caber aqui dentro do long, mas não vai caber aqui dentro do int 16, porque é menor, né? Mas aqui eu estou fazendo de uma forma explícita. Então, se eu executar esse cara, ele não, eu posso fazer o build, ele não vai dar erro, porque está confiando, está falando, ó, você está especificando, você tem certeza, né? Só que se eu executar, vai passar por ali, vai explodir o erro aqui, né? Não. Vamos lá. Então, o A jogou ali pro int 16, né? Não deu erro, ó. Vamos ver lá. Tá? Então, se eu simplesmente a gente aproveita e vê o breakpoint, tá? O breakpoint é uma forma de eu parar aqui e ver aqui as minhas variáveis. Para eu ter acesso ao breakpoint, é só clicar antes do número da linha aqui, tá? Fiz isso, ó, com essa tarja vermelha, só executar. Bom, executei lá. Então vamos lá. Então o valor do A
O valor do A aqui é esse cara aqui, ó. Muito bem, é o máximo do inteiro. Se eu, se eu tentar fazer essa conversão aqui, ó, se eu quiser passar para o próximo, ou eu tenho esse botãozinho aqui, ó, Step Over, tá? Ou o próximo aqui, o Step Info, né? Ele não deu erro, mas repara o que aconteceu. Jogou como -1, né? Bom, isso é um problema, né? Porque na verdade eu não poderia deixar que isso acontecesse, né? Tá? É só continuar aqui, ó. Então, por conta disso, eu vou comentar, né? Deixa eu comentar esse cara aqui, ó. Vou deixar o 1 aqui. Por conta disso, a gente tem um outro cara aqui chamado try parse, tá? Ou seja, tente fazer o parse, só se possível, né? Vou fazer uma jogadinha aqui, ó. Eu vou pedir para o meu usuário digitar alguma coisa. Então, console.writeline. Vamos lá. Vou dar um /n aqui para ir para a linha de baixo. Ó. Digite um número, né? Só que eu não sei se esse meu usuário vai digitar um número, vai digitar um texto. Eu quero um texto, tá? O que eu vou fazer? Eu vou declarar aqui uma variável embaixo chamada número. Vou iniciar ela com 0 e vou utilizar algo que a gente vai ver daqui a pouco, que controla o fluxo, que é o if. O que eu vou fazer com if? Eu vou testar se por aventura o resultado disso for true, tudo que vem aqui é booleano, tá? Então ele vai executar esse bloco aqui, ó. Na verdade o if é isso. Se esse cara, a resposta dele não for verdadeira, aqui embaixo, depois da abertura e fechamento do meu bloco, ele vai executar isso aqui, tá? A gente já vai ver com mais detalhes o if aqui, ó. Enfim, qual que é o teste que eu vou fazer? Eu vou pegar o int e vou, dentro do int, usar esse try parse. Ó, tenta para mim fazer obter o que o usuário digitou e ver se eu consigo, se é válido o que ele fez para mim, tá? Bom, esse cara aqui ele espera um valor qualquer, tá? Esse valor vai ser obtido o quê? Quando o cliente digitar e apertar o Enter. Então eu vou dizer, opa, quando o cliente digitar e apertar o Enter, através do readline. Eu tenho que usar esse tal de out. Esse out é para jogar o resultado dele para uma outra variável, tá? A gente vai ver isso, a gente vê isso com mais detalhes quando estiver vendo a tipos referência e tipo valor, tá? Mas pode referenciar isso como a saída mesmo de um método para um outro valor, porque além de ele retornar true ou false aqui, ele vai ter que atribuir se der tudo certo para esse valor aqui, ó. Então por isso que eu preciso desse out aqui, ó. Out número. Opa, aqui é um método, então tem que abrir e fechar parênteses, certo? Então, se ele conseguir fazer esse parse e der tudo certo, então joga para mim, escreve para mim na tela que digitou um número, né? Vou colocar você, você digitou o número e vou jogar um número aqui, ó. Se não, ó, dentro do else aqui, vou colocar um texto qualquer, ó. Você não digitou um número. Então vamos lá, vou executar aqui. Deixa eu arrancar esse breakpoint, né? Só clicar de onde ele estava marcado aqui, tá? E vou continuar. Vamos lá, então ele está pedindo, ó. Está pedindo um número aqui, ó. Vou digitar 10. Dá um enter, ó. Então você digitou o número 10. Muito bem. Vou executar de novo. Está me pedindo um número. Vou digitar qualquer coisa que não seja um número. Teste. Você não digitou um número. Tá? Então é uma forma aí de a gente controlar se pode ou não estar atribuindo esse valor. O que mais? Vamos para o próximo item.
Então vamos lá. Salvar aqui, fechar tudo. Vamos criar uma nova pastinha aqui, ó. Add New Solution Folder. Colocar 03. Usar um cara aqui chamado String Builder, tá? Vamos ver para que se utiliza esse cara aqui, ó. Vou criar um projeto dentro dele. Botão direito Add New Project. Chamar esse cara como manipulando strings, tá? Console Application. Então o que a gente precisa ver agora? Nós temos um problema. Problema não, né? A gente tem que tomar cuidado com manipulação de string. Eu vou explicar por quê. Digamos que a gente tem uma variável chamada endereço. Sei lá, endereço é rua X, tá? De alguma forma eu vou pedir o complemento depois e vou jogar aqui dentro, né? Aí você pensa, bom, é simples, né? Chego aqui, ó, e somo, falo que o endereço é igual ao endereço mais, sei lá, o complemento, né? Que é, sei lá, vírgula 123. Muito bem, tem mais um complemento ainda. Eu vou dizer que o endereço. Bom, o C Sharp tem na verdade, as linguagens do tipo C-like, tá? Que derivam do C, eles têm, quando acontece isso, ó, ele tem um tipo de operador que faz com que pegue o seu valor e acrescente com outro valor, tá? A gente não precisa repetir ele. O que a gente vai fazer? A gente vai acrescer um valor a ele, tá? Então a gente coloca um mais, um igual e um mais antes do igual, tá? Então isso é a mesma coisa que o do de cima, tá? Então eu vou dizer, sei lá, aqui o bairro dá um vírgula centro. Muito bem, vamos exibir para ver se dá tudo certo, ó. Vamos exibir um endereço aqui, ó. E vamos colocar o read line para o cara não correr aqui, ó. Então, executando. Opa, não deu, aqui não deu, ele está executando um outro. O que eu preciso fazer aqui? Botão direito nessa minha aplicação e dar aqui um Set Startup Project, né? Vamos lá, vamos ver se funciona então. Subiu certinho, né? Rua X, 123 centro. O que acontece? Esse tipo string é um tipo de dado que a gente chama de imutável, tá? Se você vir aqui, ó, e substituir o var por string e pedir para ver a definição dele, tá? Os metadados, você clicar com o botão direito, ó, você vem aqui em Go to Definition, tá? Esse tipo de classe que implementa uma série de classes aqui faz com que esse tipo de dado seja imutável. O que isso quer dizer? Nunca é setado dentro da string, essa variável nunca é alterada. O que acontece é que o C Sharp simplesmente pega o conteúdo dela, cria uma outra variável na memória e simplesmente junta as duas. Tudo bem, se você faz isso 2, 3 vezes é uma coisa, mas você imagine, você faz um for each aí de 1000 registros e vai juntando um dado com o outro. Você imagina o tanto de duplicação, toda vez ele vai duplicar aquela variável mais alguma coisa. Pensando nisso, ó, então isso do jeito que a gente fez é o que a gente chama de code smell, né? Não é uma boa prática, tá? Então, deixa eu colocar a informação aqui que esses strings são imutáveis, né? A gente não consegue alterar o conteúdo delas. Então, o que o C Sharp sempre faz é pegar o conteúdo, jogar para um outro lugar e somar com o que você está tentando adicionar, tá? Então, qual que é a boa prática, ó? Nesses casos aqui, ó. Deixa eu colocar um espaço aqui, ó. Com os 2/n e uns tracinhos aqui, ó. Quando eu quero usar esse tipo esse tipo de approach, tá? De abordagem. Bom, digamos que eu tenho, vamos ver aqui, ó, vamos ver como que a gente faz. Eu vou dar aqui uma nova variável chamada novo endereço,
Sabendo disso, que eu vou ter várias concatenações, eu uso um objeto, por isso que a gente precisa de um new aqui, tá? Chamado string builder. Aqui, ó, string builder. E esse cara aqui, a gente vai ver em outro determinado momento, um pouquinho de orientação ao objeto, a gente vê aqui que ele tem algumas sobrecargas. Eu posso dar um string build sem nada aqui dentro, posso dar colocando já o limite dele, posso colocar o valor que vai estar aqui, que é uma string, a capacidade mais um valor que pode acima da capacidade, enfim. Eu já posso, existe uma sobrecarga que eu já posso colocar aqui, ó. Eu vou colocar, sei lá, rua XPTO. Bom, como que eu vou adicionando conteúdo nela, como eu fiz lá em cima? Eu pego essa variável novo endereço, ele tem um método aqui dentro dele chamado append, para estar adicionando, tá? Então eu vou fazer o mesmo esquema, ó. 1, 2, 3. E vou dar um Ctrl C, Ctrl V para duplicar, colocar aqui, ó, centro, vai. E vamos executar ali, ó. Opa, faltou exibir, né? Vamos lá, deixa eu duplicar esse cara aqui, só que aqui não é mais um endereço, é um novo endereço, né? Novo endereço. Executar. Rua XPTO, 1, 2, 3, centro, tá? Então, quando tiver várias strings, a mesma string eu tendo várias concatenações, não faz desse jeito, tá? Vai por mim, faz aqui o string builder aí, que é capaz aí da sua aplicação aí, dependendo do número de string que você vai manipular aí, quase que estourar a memória aí do seu cliente, tá? Bom, vamos seguir aqui. Vamos lá. A gente acabou de ver os tipos, operadores e expressões, a gente viu alguns operadores, mas a gente vai estar no curso aí, a gente viu mais um mais mesmo, tá? Agora com fluxo a gente vai ver outros também, a gente vai acabar passando por aí, expressões a gente viu bastante aí, tá? Vamos lá. Vamos ver um pouco de fluxo. Então, para controlar o fluxo, para ver a tomada de decisão do nosso aplicativo, a gente pode usar o if. Então, se determinada informação é igual, é maior, é diferente, faça tal coisa. A gente pode usar, geralmente a gente utiliza if com else, ou seja, se isso não for verdadeiro, vem aqui no else. Só que a gente pode ter mais de um teste dentro do if. Aí a gente usa o else if, tá? Só que nesses casos aqui, geralmente a gente usa o switch, né? Switch, quem vem aí de outras linguagens como VB, é a mesma coisa que o select, tá? Então aqui tem um exemplo aqui de um switch testando uma variável, falando, se essa variável for isso ou isso, execute isso. Tá? A gente dá esse break aqui porque a gente não abre nem fecha chaves, enfim, não precisa, a gente interrompe o fluxo e ele vai embora. Então, se caso for isso, enfim, é igual o que a gente vai fazer agora, tá? Existe um outro cara chamado ternário. O ternário é uma forma de, quando a gente tem um if e um else, a gente já, numa linha só, a gente já testa e já atribui o valor, tá? Bom, enfim, quando a gente trabalha com dados, geralmente a gente tem uma lista de alguma informação, tem uma lista de clientes, tem uma lista de nomes vindo de um XML, tá? Como que eu vou fazer, como que eu vou, só que para cada nome eu tenho que fazer um determinado fluxo, enfim. A gente pode estar usando o for, tá? Ou a gente pode utilizar o for each, se tratando de coleções é mais indicado que o for. A gente pode utilizar o while, né? Que é o traduzindo aí o por enquanto, né? E o do, que é para a gente trocar o fluxo aqui do while, ele primeiro executa, depois testa. Bom, a gente vai ver isso na prática. Enfim, se eu quero uma coleção de alguma coisa, o tipo de coleção mais básico que a gente tem no C# é o array, né? Então eu quero um conjunto de nomes. Então eu vou usar esse tipo aqui, ó. Eu tenho um array de string chamado nomes, tá? E eu posso já declarar e jogar um valor aqui. Por exemplo, estou falando que eu tenho um array de números, tá? Eu uso aqui o new para esse cara também e já saio declarando esse cara. Existem N formas de declarar e utilizar que a gente vai ver na demo, tá? Vamos lá. Então, vamos para a demo. Vamos lá, voltando aqui. Voltando aqui, ó.
Vou fechar tudo aqui. Vamos lá. Vou colocar uma nova pastinha aqui. 04 fluxos, tá? Criar aqui um novo projeto. Chamar esse cara de fluxos também, né? Bom, vamos lá. Primeiro, então, vamos ver o mais utilizado, que é o if else. If e vamos ver primeiro o if else, vai. Então, vamos pegar um caso aí para testar. Vamos fazer o seguinte: vou criar uma variável aqui, ó, chamada campeão dos campeões e usar e testar esse time aqui, ó, que é o Corinthians. Vamos testar? Vamos fazer o seguinte: if se o campeão dos campeões, aqui não é um igual, tome cuidado, um igual é para atribuir, que eu já fiz aqui, tá? Aqui a gente utiliza dois iguais, que é o de comparação, isso é um operador, tá? Então, se for Corinthians, faça isso, tá? Vamos lá. Se não, faça isso. Então, se for o Corinthians, o Corinthians é o campeão dos campeões? A gente responde aqui, ó. Campeão dos campeões, é a variável, né? Está corretíssima. Se não, campeão dos campeões está errada. E vou dar um console.readline só para eu ir aguardar aqui, ó. Vou definir esse fluxos aqui como o set startup project e vamos lá. Será que vai dar? Está correto? Está corretíssima. Afinal, o que a gente... Opa! Faça isso não, Visual Studio. Está corretíssima. Afinal, o campeão dos campeões é igual a Corinthians. Então, resposta aqui de dentro do if é true. Se porventura a gente alterar aqui pro segundo melhor time aqui de São Paulo, Portuguesa, ele está errado, né? Não é o Coringão. Então vamos deixar aqui o caminho feliz. Muito bem, só que aí muitas vezes a gente tem que usar um outro caso, a gente poderia estar, opa, tá longe, tá quase, enfim. Se eu quiser mais de duas condições, em vez do verdadeiro e o falso, um outro verdadeiro, eu posso usar o if, else if e o else. Vamos lá. Então, como que vamos fazer? Primeiro, então, deixa eu colocar uma separação aqui, ó. Colocar uns barra n's aí. Vou mudar o conteúdo da variável. Vamos falar aqui campeão dos campeões. Campeão dos campeões mudou agora. Agora é o Parmeira. Vamos testar. Bom, a primeira condição e a segunda é essa mesmo, está ótimo. Só que eu quero testar uma outra aqui, ó, uma segunda condição antes da última, que é o caso contrário, tá? Eu dou um else if e testo aqui dentro. Eu vou falar, ó, se campeão dos campeões, opa, tá querendo me enganar, né? É o Parmeira. Vou responder uma coisa para ele aqui, ó. Vou responder que
não tem mundial. Enfim, então ele tem que cair aonde? Aqui, né? Esse é o verdadeiro. Para essa condição é verdadeiro, tem que cair aqui, né? Então vamos lá. Caiu nessa outra condição, que não tem mundial. Só que é muito trabalhoso você colocar vários else if, né? Tem um outro cara que é muito melhor nesses casos aqui, né? Vamos lá. Nesses casos aqui, ó. Vamos mudar aqui, colocar um monte de tracinho. A gente utiliza o switch. Então vamos lá, switch. Então vamos testar a mesma condição. Bom, em vez de digitar todo o switch, eu tenho uma opção aqui, ó. Tem o code snippet dele, tá? Dá um tab, já monta isso aqui pra mim. Vou testar quem? O campeão dos campeões, tá? Viu que ele até colocou um break lá. Vamos ver o que é mais isso. O que quer dizer esse cara. Vou testar o seguinte, ó. Caso o campeão dos campeões seja igual a Corinthians, como que eu utilizo? Dois pontos, tá? E coloco aqui dentro, debaixo dele, a resposta. Vou copiar de cima. Cadê? Corretíssimo. E posso ter outras linhas, tá? Por exemplo, sei lá, colocar 3 pontinhos aqui. Que mais? Vou colocar de novo mais uma linha, tá? Mas no final eu tenho que ter um tal de break para interromper o fluxo e sair aqui do case, tá? Bom, que mais? Vou colocar aqui a outra condição lá, case Parmeira, tá? 2 pontos, mesma coisa. Vou colocar aqui, não tem mundial. Também colocar o break aqui, ó. Que mais? Colocar aqui São Paulo. Vou dar aqui uma resposta, dizer nani, nanão. E não posso esquecer de fechar com o break aqui, tá? E o nosso else seria esse default, se não passar em lugar nenhum. Vou jogar esse aqui, que tá errado, né? Se for um outro, né? Tá? Deve cair aqui no campeão dos campeões, ó. Vamos lá. Não, desculpa, não vai cair porque a gente alterou lá em cima, né? Vou mudar aqui, ó, para São Paulo. Que é a única que a gente não testou, né? Então vou dizer aqui que campeão dos campeões é igual a São Paulo. Tá? Deu um nanani, nanão. Muito bem. Que mais agora? Bom, que mais? A gente tem o ternário, tá? Que é para condições mais simples, tá? Por exemplo, eu quero já dar direto a resposta aqui, ó. Então já vou dar direto no console write line. Deixa eu colocar uns tracinhos separando. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, já dentro desse método a resposta dele vai ser uma string, tá? Então para isso eu posso usar o ternário. Eu vou falar, ó, campeão dos campeões é igual a Corinthians. Se for, ponto de interrogação. Faça isso, ó. Tá certo. E o else aqui, o senão, é os dois pontos. Então, se essa condição aqui não bater, ou seja, o resultado for false, responde com essa string aqui, ó. Tá errado. Muito bem, então tem que dar o tá errado, né? Caiu aqui, ó. Certo? Muito bem. Vamos lá. O que mais que a gente tem que ver? A gente tem que ver os loops, né? Vamos lá para os loops. Vamos testar. Deixa eu fechar isso aqui então. Tá acabando, tá?
Sei que vocês já devem estar desesperados, ficou meio longo aqui, mas enfim, é um conteúdo que a gente precisa, é bem importante, né? Vou colocar um 0,5 loops. Dentro desse loops, vou criar um novo projeto aqui, ó, new project, console application, chamado loops. Vamos lá, vamos ver o primeiro loop, que é o for. Para que a gente utiliza o for? Deixa eu dar um console writeline, colocando assim, ó, for, 3 pontinhos. Bom, todo mundo, muitas vezes, no começo, a gente acaba estranhando a sintaxe, tá? O Visual Studio nos ajuda. Para usar o loop for, ó, vou digitar for, eu já tenho esse code snippet de tab. Bom, a primeira coisa que o for pede é a variável que vai ser, a primeira variável que vai ser, no caso, o valor inicial dessa variável que vai ser testada, tá? Vou jogar com i, com 0 mesmo. Bom, e ele vai iniciar com 0 e vai fazer alguma coisa até que o que vem aqui seja inválido, tá? Então eu vou dizer o seguinte, ó, que até que o i seja menor do que 10. Então tem que vir até 9, né? E aqui a gente coloca o acréscimo, ou seja, vai somando de um por um. Só isso, tá? Então, com isso, ó, eu não vou usar o write line, eu vou usar o write, então tem que escrever um do lado do outro. Eu vou pedir para ele ir exibindo o i. E só para acabar, não passar correndo, vou colocar aqui o read line, certo? Vamos lá. Opa, isso aqui eu fiz a cagada de novo. Botão direito em loops aqui, ó, set startup project, né? Vamos lá? Então ele foi fazendo, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando deu 9, ele saiu aqui do nosso for. Muito bem. Um outro é. Que mais? Ah, o for a gente usa com arrays também. Gente, eu vou passar mais detalhes de arrays no próximo, na próxima demo, tá? Mas, por exemplo, digamos que eu tenho uma coleção de nomes, tá? Então eu vou criar, deixa eu dar aqui colocar aqui, ó, um for com arrays. Deixa eu dar uns barra n aqui, ó. Tá? Então, digamos que eu vou criar aqui uma variável chamada nomes, a gente já entra em detalhes aqui, ó, mas a princípio um array de string é muito simples, ó, dou um new, tá? E abro e fecho aqui, ou dizendo que ele vai existir n, n variáveis strings, e aqui eu já populo ela, tá? Vou colocar aqui, ó, Fabiano, a Priscila. Eu tenho então uma coleção de nomes, tá? Rafael, vou colocar mais um, ó. Isabel. Muito bem. Bom, eu posso iterar com um for aqui também? Posso. Se eu ver aqui, ó, vou criar aqui, ó, um for, dizer, ó, o primeiro, a gente vai ver na próxima demo, o primeiro cara é sempre 0. Quem é o 0? O Fabiano. Quem que é 1? Um? Priscila, 2 e 3, tá? Então, ó, eu vou jogar um i, pode ser qualquer coisa, tá? Pode chamar esse cara de batata. Int batata igual a 0 até que batata seja menor de que quem. Eu vou chegar aqui em nomes, nós temos aqui uma propriedade que me traz o total de nomes que eu tenho lá, que é o length, ó. Tá? Então se eu tiver 10, ele vai executar até esse cara ser válido aqui, tá? Então vamos lá, eu vou usar o console write line, tá? Para ficar mais fácil. E vou pedir para o nomes. Eu quero ver o seu 0, que é o Fabiano, quero ver o seu 1, que é o Priscila. Só que eu já tenho o índice desses caras dentro dessa variável batata. Muito bem, vamos lá. Então tem que exibir os 4 aqui, ó. Então vamos lá. Então foi Fabiano, Priscila, Rafael e Isabel. Muito bem. Só que é muito trabalhoso você fazer isso com for, né? Existe um cara mais propício para isso, tá? Deixa eu copiar e colar aqui, ó. Esse outro cara, eu vou colocar o nosso amigo for each. Isso aqui sem esse com arrays. O for each, ó. Ah, não lembro do code, não lembro da sintaxe. Dá um for each, usa o code snippet, ó, tab.
eu chamo, ó, eu vou chamar alguma coisa, por exemplo, vou chamar para cada nome, vou criar uma variável chamada nomes. E vai verificar quem? Vai verificar aquele nomes lá, tá? Então aqui eu não preciso ficar inteirando, ó, imprime para mim o 0, imprime o 1, imprime o 2. Eu simplesmente vou pedir para imprimir o nome. Porque automaticamente no zero já joga, no primeiro é o zero, já joga o Fabiano aqui, depois joga a Priscila, tá? Então vamos lá. Repetiu aqui, ó, tá vendo? O mesmo, Fabiano, Priscila, Rafael e Isabel. Muito bem, usando esses mesmos nomes, vamos ver quem mais que falta. Faltou o while, né? While, se a gente fosse traduzir, é mais ou menos enquanto, né? Então, vamos lá, sintaxe do while. While, não quero, pede ajuda aí pro Visual Studio, né? Tab. Bom, enquanto essa condição for true, ou seja, eu vou dizer o seguinte, ó, usando o nome ali em cima, a gente pode dizer o seguinte, até é como se fosse, ó, essa condição aqui, ó, tá? Só que em vez do a gente tem que colocar tudo aqui, eu vou dizer aqui nomes ponto len, até que nomes ponto length. Bom, aqui ou seja, não, na verdade eu estou viajando aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar aqui uma variável chamada contador, ó. Esse contador primeiro é zero, tá? Então eu vou dizer o seguinte, para executar alguma coisa até que esse contador seja menor que o nomes.length. Estou fazendo exatamente igual aqui, se a gente for ver, né? Tanto é que eu vou copiar e vou colar. Só que em vez de ser o batata aqui, é o contador. Só que eu vou ter que incrementar esse cara manualmente. Exibiu o zero, então soma lá, ó, o contador. Pega o seu conteúdo e soma mais um, tá? Então vamos lá, vamos executar. Tem que exibir os nomes de novo. Exibiu, só que tá tudo junto aqui, né? Para separar. Então vamos lá, eu vou antes do while aqui, ó. Vou colocar o while e executar aqui, ó. Certo? Com while tive a mesma coisa. Enfim, só que eu tenho que implementar na mão aqui, tá? A gente usa muito while quando está usando acesso a dados através do ADO, tá? Que mais? Faltou mais um, né? Vou até já copiar aqui, ó. Usando o do. Bom, qual que é a sintaxe do? Mesma coisa, do tab. Repara, ele usa o while também, só que primeiro ele faz alguma coisa para depois testar a condição. Como assim? Ó? Por exemplo, vamos jogar de novo esse contador igual a zero aqui, né? Contador igual a zero. Então primeiro eu sei que só que aqui tem que tomar cuidado para que exista esse cara, né? Não, enfim, mas aqui a gente está num ambiente controlado, né? Eu já vou direto imprimir esse cara aqui, ó. O nomes contador zero. Bom, já vou imprimir e já vou somar o contador. Em vez de eu fazer mais um daquele jeito, o C Sharp me permite isso, tá? Some com mais um aí. É igual o que estava lá no for lá em cima, né? E qual que é a condição? É o mesmo lá de cima, né? Quanto o contador for menor que nomes.length. Então, vamos lá. E com o do aqui, opa, só que aqui eu fiz algo de errado, né? Nome, isso aqui não é zero, né? Que é o contador. Nome só exibe o Fabiano, né? É do com arrays. Muito bem, então loops é isso daí, tá? O que mais que a gente precisa ver? Faltou só arrays mesmo, né? Isso, faltou só arrays. Se bem que a gente já viu um pouco aqui, mas vamos ver um pouquinho mais, tá? Deixa eu fechar aqui, ó. Para finalizar, então,
criar mais uma pastinha aqui, chama 06.arrays. Vamos lá, pedir um novo projeto. Vou vir aqui, vou colocar esse nome aqui de usando arrays. Bom, arrays a gente já viu na teoria o que é coleção de dados. Na verdade ele é uma matriz, tá? Como eu declaro um array, posso usar direto o tipo, dizer, ó, isso aqui é um array, tá? Aqui vai ter n índices, né? O índice é cada array, tá? Cada item, digamos assim, né? Vou colocar array 1. Opa. Tá? Bom, eu posso fazer como uma variável comum, tá? Declarei aqui. Só que eu preciso dimensionar esse cara aqui, ou seja, acaba até 10, 20 inteiros aí. Então, antes de começar a usar, eu preciso falar, o array 1, você é um novo array de inteiro. E tem no máximo, sei lá, 5, ou seja, vai de 0 a 5. Desculpa, de 0 a 4, né? Então eu posso adicionar de 0 a 4. Eu posso dizer o array 1, o índice 0 dele vai ter o valor 1, né? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. O 0, 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. O 1 aqui, o 2, o 3 e o 4. E jogo lá os valores. 2, aqui é 2, aqui é 3, desculpa. 4 e 5, né? Se eu vier aqui, por exemplo, colocar 5, já vou ter um problema aqui, né? Tá? Vamos imprimir só o primeiro. Tem que dar um erro ali, certo? Vou dar aqui, ó, primeiro item do array 1, vai. É o array 1, o 0. Opa. E não posso esquecer do nosso amigo console.readline. Vamos executar. Aí, caramba. Para variar, o cabeçudo aqui esqueceu, né? Botão direito, set startup project. Aqui não existe esse array 1. Vamos executar lá. Estou executando. E de repente dá o que a gente chama de exceção. Foi algo não previsto, né? Ou seja, ele tentou jogar um K para um índice que ele até diz, ó, o índice está fora dos limites, tá? A gente vai ver em outra oportunidade como manusear aí essas exceções, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Vou colocar aqui, ó, estoura uma exceção aqui, ó. Estoura uma exceção. Bom, isso aqui é uma das formas então de declarar. Uma outra forma de declarar um array é passando, eu vou usar o direto var, tá? Passando, vou colocar array 2, passando já o tamanho dele, ó, 1000 int, sei lá, vou colocar de 3 e passando aqui, eu posso, é claro, posso declarar, se eu parar aqui, eu preciso ainda dizer qual que é o índice 0, qual que é o índice 1. Quando eu abro chaves aqui, ó, ele já vai, eu já posso ir populando, ó. O 0 é o 1, o 2 é o 1 é o 2 e o 2 é o 3. Tá? Vamos lá. Vamos pegar o segundo aqui, ó. Segundo item do array 2. Aqui, ó. 1. Então tem que dar o 2 aqui, né? Opa, saiu para variar na outra tela. Certo? O que mais? Outras formas. A forma mais usada é o que a gente usou na... Se não usou, deveria ter usado assim, ó, na demo passada. Aqui, ó, forma mais usada. Vou dizer aqui, ó, eu tenho nomes aqui. É igual, já populo direto o cara aqui, ele já sabe que tem que dimensionar. Sei lá, o Fabiano, a Priscila,
e o Rafael. Muito bem, só que tem um problema aqui. Se eu quiser fazer dessa forma, eu não posso usar o var, porque isso aqui pode ser um JSON, não é nem um JSON, né? Mas não existe isso, né? Então eu tenho que ele não consegue, nessa forma ele não consegue mais, né? Então geralmente a gente utiliza assim, ó. Declaro, isso aqui é um array de string, né? Já coloco, não preciso nem colocar o limite é o tanto que eu colocar aqui, tá? Então vamos lá, vou exibir aqui o último, vai, o último nome, que vai ser o nomes, e agora, né? Eu sei que é o 2, né? Mas eu posso usar, ó, o último é o que? É o tamanho do meu cara, só que aqui ele vai me dar 3, só que começa no 0, então tem que tirar 1, né? Vamos lá, executar esse cara, tem que dar o Rafael, né? Aqui, o Rafael aqui, ó. Muito bem. O que mais? Para fechar, eu posso ter outros tipos de array, né? Eu posso ter arrays multidimensionais, como matrizes mesmo, tá? Dimensionais. Ai, burro. Vamos lá, eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou direto no var, tá? Mas poderia já declarar. Vou chamar esse cara de array 3, por M2, né? Ele vai ser igual ao novo array, só que ele vai ter dois índices aqui, tá? Opa, desculpa, não. Isso aqui é o Jekyll, né? Aqui dentro, ó. Tá? Então ele vai ter, por exemplo, 0 com 0, 0 com 1, 1 com 2, enfim. Só que, opa, tô viajando aqui, né? Se eu quiser fazer dessa forma, eu já tenho que declarar aqui, ó, né? Como eu fiz lá em cima, né? Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter dois conjuntos de arrays aqui, ó. Então, esse aqui é o total. Então, eu vou separar dois aqui, ó. Um aqui, ó, e vou separar do mesmo vírgula, o outro aqui, ó. Então, digamos que esse meu primeiro array tenha 1, 2, 3, e esse aqui também vai ter 3, né? É 4, 5, 6, né? Sei lá, pegar qualquer um, vai. Array, jogar aqui, vai, o 0, 1, né? E 0 com 1 ali, enfim, array 0, opa, 1 aqui, aqui é array 3, né? Array 3, que aí eu declarei, acho que errado, né? Aqui é array 3, mais array 3, 0 com 1. Se eu pegar o 0, posição 0 aqui, ó. Tá mais fácil, 0 com 0. 0 com 0 é a posição 1 ali, né? Certo? Faltam dois pontos aqui, ó. Na verdade aqui só vou ter 0, 1, né? 0, 2, 0, 3, 1, 0, 1, 2, tá? Bom, esse qualquer coisa é só ir testando aí na prática. E por último, tem um tal de jagged, né? Isso, se eu não me engano, quer dizer irregular, né? Irregular. Isso aqui é para aquelas situações, por exemplo, sei lá, eu vou declarar aqui, eu vou ter um qualquer aqui, ó, vou ter dois conjuntos, eu vou somar vou colocar um array dentro de outro array, tá? Então vou declarar aqui, sei lá, jagged array, vou dizer que esse cara é um inteiro e tem dois no primeiro e tá livre no segundo aí.
Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer, ó, o jack de array, o 0 vai ter um array dentro dele. Eu vou dizer que é um array de inteiros. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, vai. Vou colocar o Jagger, ou seja, eu poderia ir até onde estourasse lá, tá? Vou colocar só 2, 3, 4, 5, 6. Enfim, só para ver se não está compilando, vocês podem testar aí. Tá compilando, tudo certo. Bom, deixa eu voltar. Opa, deixa eu voltar no último slide aqui. Deixa eu ver se faltou alguma coisa, né? Bom, é isso. Bom, pessoal, espero aí que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, tá? Deixa eu colocar o laser aqui, ó. Podem me contactar aí pelo e-mail, ou se preferir, podem me achar nas redes sociais. Eu tenho um prazer enorme aí de conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.